percebi que não tinha controle na minha vida e que há um caminho também para ser feliz, que é aceitar. Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. A minha convidada de hoje trata a moda por tu. Foi uma das primeiras mulheres a ser capa da Vogue, trabalhou com marcas internacionais e é constantemente eleita como uma das mulheres mais elegantes do nosso país. Eu atrevo-me a dizer que é mesmo a mulher mais elegante do nosso país. Aos 17 anos estreou-se na televisão, já fez cinema, já fez rádio, já escreveu um livro com Pedro Crespim, criou um blog, tem o seu próprio espaço, um espaço que de resto já foi altamente elogiado pela atriz Gwyneth Paltrow, e eu devo-vos dizer que estou muito contente por finalmente termos alinhado as nossas agendas e eu conseguir ter hoje aqui connosco Raquel Prato. Obrigada! Tão bom. A sério, é verdade, estava difícil. Estava, já tínhamos adiado isto várias vezes. Ai, 3 vezes! O que foi? Entretanto, também se meteu um bicho pelo meio, um vírus que baralhou aqui as nossas vidas, mas olha, muito obrigada por teres aceitado este convite. É uma honra ter-te aqui, até porque eu não sei se tu sabes, mas eu já comento os teus posts e quantas vezes eu já disse que para mim tu és uma inspiração, uma das mulheres mais bonitas. Tu se calhar nem te lembras, isso porque no meio de tantas mensagens é natural que escape, mas é verdade. Eu olho para ti, aliás, eu e tanta gente, e vejo uma inspiração, uma mulher tão elegante, tão... De onde é que vem esse teu sentido de moda? Eu já ouvi dizer que também foste beber muito à tua mãe. É verdade. Costumam-me perguntar se a moda é a minha grande paixão. Não sei, eu reúno muitas paixões e começa pela minha família. Existem outras prioridades. A moda foi um enamoramento. Foi sereno, com muitas horas a observar a minha mãe, que considero talvez a mulher mais elegante que eu conheço. Ela tem uma característica invulgar e que eu aprendi rapidamente que era uma das coisas que para mim era mais importante na moda, que é a moda como veículo de comunicação. Ou seja, a minha mãe é muito tímida, mas muito extrovertida no que toca a vestir-se. E rapidamente eu percebi que as suas alterações de humor, as suas formas de estar no dia-a-dia, as suas características transpiravam na roupa que vestia. E isso foi a primeira lição que eu tive em relação à moda. Depois eu gosto do conceito de imperfeição, do facto das coisas não serem todas muito bonitinhas. O desconstruir. O desconstruir, o de misturar, o atrevimento. Depois gosto dos movimentos sociais, porque só é moda quando as pessoas o vestem. E de facto são as pessoas que ditam as tendências. E depois ainda há uma outra vertente, que é o facto de ser tão rápido. E então tem esse lado quase aventureiro, selvagem, de nos trazer memórias. Há coisas que eu acho que são inerentes, nomeadamente quando nós olhamos para um bordado e lembramos-nos de alguma coisa da nossa avó. Essas pequenas memórias, esses pequenos detalhes que nos transportam. A moda é um mundo e é um mundo muito complexo. E eu vejo por estes prismas todos, se assim quiseres. Olha, moda, televisão, já vamos falar da televisão, até porque ainda antes de começarmos aqui a gravar eu disse-te ali fora. Sim. Que eu... Muito perigoso. Os nossos conversas em off. Os bastidores. Os bastidores. Não, mas estava a falar por causa da tua estreia na televisão, que eu me lembro, o Portugal Radical, que na altura, nós temos mais ou menos a mesma idade, e tu tinhas, eu lembro-me, estava a ver e pensava, eu também quero que... Linda, tu já eras linda e perfeita. Estavas a falar de uma coisa que quase toda a gente, ou que nós passamos por aquela fase que gostamos, que é do surf, não é? Sim. E depois estavas na caixinha mágica na televisão. Portanto, toda a gente ficou... Eu, pelo menos, lembro perfeitamente de ti. Mas olha, antes de só de irmos à televisão, estavas a falar da moda. Como é que tens visto a moda até aos dias de hoje?
Inevitavelmente agora vai haver grandes transformações. Eu acredito que vai deixar de ser tão orgânica para parecer mais ascética, porque vão deixar de existir tantos desfiles. As pessoas também deixaram de ir às lojas, de terem a oportunidade de sentir os tecidos, as matérias, os materiais, o que é tão importante a composição. Portanto, sem dúvida alguma que vai sofrer muitas alterações. Mas não, vai sempre existir, faz parte. Claro que sim. Então, olha, agora sim, voltamos à televisão. Sim. Como é que surgiu essa tua oportunidade de ir para o Portugal Radical? Eu ainda para muita hoje gente, me rio. aposto que há imensa gente a pensar, programa Portugal Radical, que era isso? Então eu posso-vos dizer que era um programa dedicado aos desportos radicais, Exato. Nomeadamente, pronto, falavam muito de surf, e a Raquel era a apresentadora. Foi dos primeiros programas infanto-juvenis das televisões privadas, da SIC, onde eu trabalhei durante muitos anos, e na altura éramos umas apresentadores muito jovens. Eu comecei a fazer o Portugal Radical com apenas 17 anos. Como é que eu salto para a televisão? Olha, numa situação completamente inesperada. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina de mim, eu sou uma pessoa muito reservada. Fujo destas entrevistas. Raquel estava a dizer, eu preferia estar no teu lugar. Fujo destas entrevistas, faço muito melhor papel aí. Não. Mas por insistência de um grupo de amigas que sabiam de um casting que ia existir para um programa de televisão, e era o Portugal Radical, e toda a gente falava, temos que ir. Eu fui acompanhar. Fui apenas acompanhar. E eu lembro-me que era uma fila e cada pessoa olhava para uma câmara e falava, e elas insistiram, Raquel, também estás aqui, qual é o problema? Experimenta. E tudo se desenrolou de uma forma muito rápida, porque inicialmente gostaram muito da minha voz. Depois eu acho que acharam alguma graça por eu ser um pouco diferente, portanto eu não era muito extrovertida, pelo contrário, era calma e tinha assim um lado talvez misterioso que achavam que era misterioso, e muitas vezes ainda hoje em dia utilizam esse adjetivo em relação a mim, mas é mais reserva do que mistério. Criou aqui assim uma pequena barreira. E olha, passado 2 semanas estava no ar, com muita vergonha de todas as situações, portanto aprendi muitos truques para ultrapassar as minhas inseguranças, nomeadamente inicialmente fazia os pivôs sentada, que ficava muito mais confortável, não estava tão exposta ao público. E depois, quando faz um programa de televisão e quando o programa é semanal, que te obriga a trabalhar 2 a 3 vezes por semana, mais o fim de semana exteriores, rapidamente começas a entrar no ritmo. Entrar no ritmo, e essas inseguranças foram ultrapassadas. Olha, e tu guardas algum registro do Portugal Radical? Tu gravaste algum bocadinho? É uma coisa que tu gostes de viajar no tempo? Ou depois tu já fizeste muitas outras coisas na televisão? Para quem não tenha dado conta, a Raquel apresentou muitos programas, maioritariamente todos na SIC, não foi? Sim. Mas, por exemplo, esse teu início, tu lembras-te? Relembro-me muito bem, e por um motivo. Para já, marcou muito a minha juventude. Nós éramos uma equipa muito pequena. Na altura a televisão fazia-se de uma maneira diferente que é feita atualmente. O trabalho de equipa era mesmo um trabalho de equipa. Eu carregava as coisas do operador de câmara, depois existia um produtor e por sua vez eu também ajudava, e havia um companheirismo gigantesco. Quase de uma maneira familiar, porque passávamos muito tempo juntos. E eu sou uma saudosista das boas, ou seja, gosto de ir às minhas memórias e pensar que foram momentos muito bons que vivi, que foram muito felizes naquele momento,
e que sempre que me cruzo com essas pessoas é como se tivéssemos filmado há 2 semanas atrás. Só mostra mesmo que foi bom e que marcou. Marcou também. muito. Não foi só o público, também aos intervenientes. Eu digo-te, eu fui mesmo uma das pessoas marcada, tanto que eu disse, eu quando estiver com a Raquel eu tenho que falar, porque eu lembro, sabes, eu falo nisto e viajo para a casa dos meus pais, lembro-me de eu estar em frente ao ecrã, no sofá, o sofá estava bem no centro da sala e eu não perdia nem por nada, portanto, olha, estou-te a dizer isto. Assim. Obrigada. Depois vieram uma série de oportunidades, também em relação à televisão. Tu notas que depois a televisão também deixou de fazer um bocadinho. É preciso tu sentires e estares em sintonia, não só com os programas que te propõem, mas também com os... A televisão está sempre a mudar. Para mim, pessoalmente, é necessário. Não vou mentir. Sou uma pessoa muito honesta. E então, eu não consigo enganar o público. E há alguns programas de televisão tínhamos que ser um pouco atores, atrizes, criar um embrulho muito bem feito para vender. E os meus princípios e valores colidiam nesse sentido. E, portanto, eu tive que optar. E nessa altura foi difícil, porque eu adorava fazer televisão, gostava de comunicar, tinha aprendido tantas coisas, mas curiosamente nunca me deixei levar pela fama fácil. Eu gostava do reconhecimento pelo meu trabalho e esse ficou. Ficou mesmo. E tu tens saudades da televisão? Não, o que eu tenho mesmo saudades é das pessoas com quem eu partilhava o estúdio, daquela que eu chamava a minha equipa. E quando algum fazia a asneira eu dizia, não há problema que eu vou dizer que fui eu. Era mais jovem. Tão bom, fui eu. Porque era mesmo assim, quando nós não estava tão bem, o trabalho não resultava. E sendo uma equipa, alguém tinha que dar a cara. Olha, vamos recuar ainda mais. Sim. Tu tens um irmão, certo? Partilha um bocadinho da tua infância dentro dos limites daquilo que tu queres. Não. Ok. O meu irmão Luís é assim das minhas grandes paixões. O meu irmão Luís é muito sensível, faz-te forte, mas é muito sensível. Somos muito parecidos, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Temos formas de olhar para o mundo também muito parecidas. Ele é mais racional do que eu sou mais emotiva. Depois é um dos meus melhores amigos. A nossa família deu-nos a liberdade de escolhermos os nossos caminhos e ambos fomos para a arquitetura e depois achámos que deveríamos de fazer aquilo que realmente amávamos. E então o meu irmão é piloto profissional de testes automóvel, passa muito tempo de fora, eu morro de saudades sempre que ele vai para fora. Ele gosta muito de estar fora e eu entendo. São novos mundos, ele passa muito tempo no Dubai, passa muito tempo em Itália. Realidades bem diferentes. Sim, não é? E se tu me perguntasses há muitos anos atrás se isto iria acontecer, eu diria que não. Era uma improbabilidade, porque eu sempre achei que iria protegê-lo sempre, porque é o meu irmão mais novo. Vocês têm quanta diferença de idade? Ele fez 40 anos, eu tenho 44. Não é muito. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Mas quando se tem 14 e 18 há uma grande já diferença. Faz, tens razão. Aliás, ele costumava brincar que no início, na escola, diziam que ele era
O irmão da Raquel Pratos. Sério? Não era o Luís Pratos. Luís. Mas éramos já enquanto crianças muito companheiros. Eu era muito Maria Rapaz, brincava muito com ele. Nunca fui muito de brincar com bonecas, portanto eu gostava era de andar de bicicleta com ele e a grande velocidade. E curiosamente, hoje em dia, tendo em conta aquilo que aconteceu, ele teve que vir para Portugal e trabalhamos juntos na 39 Concept Store, por enquanto. Que é o teu, como é que eu ia dizer? Tu tens 20 mil interesses. Eu sei que tu não és mulher só de dizer, mas neste momento estás focada e concentrada nesse teu espaço. Sim, sem dúvida alguma, porque tudo isto foi muito rápido e a adaptação para esta nova realidade, porque temos que pensar assim, desta forma. Não vale a pena continuar a anular que existe. Temos que aceitar. Também teve que ser muito rápida. E então, ao contrário da maioria das pessoas que estavam muito aborrecidas na quarentena, eu andava a tirar cursos de marketing digital. Nós falámos ao telefone, lembras? Cursos de marketing digital para tentar perceber como é que eu adaptava a empresa no online. E neste momento continuo com muitos projetos que já vinham de antes, que ficaram em stand-by e que agora estou também a tentar perceber se dou andamento ou não. Aliás, e ainda ontem falava que eu acho que as pessoas que dizem que está tudo a correr lindamente não podem estar a ser honestas. Eu acho que estamos todos a passar uma fase diferente. Alguns com uma maior dificuldade do que outros, sem dúvida alguma, mas que temos que ultrapassar e trabalhar para que isso aconteça. E é isso que eu faço todos os dias. Acredito que trabalho todos os dias para ser melhor. Claro. E tu, aquele espaço... É mutante. Aliás, toda a gente brinca comigo que se me perguntam pela 39, eu digo assim, vai para a semana porque vais já estar diferente que eu vou alterar uma série de coisas. Mas é verdade, a 39 Concept Store é isso mesmo, porque, como é que eu te hei de explicar? Inicialmente, a 39A era para ser um projeto que englobava todos os meus interesses dentro de um conceito urbano. E então eu mostrava, porque é algo que eu respeito muito, a tradição portuguesa, mas dentro de um espaço moderno. Porque o espaço da 39 Concept Store é completamente invulgar. É um espaço muito grande. Lindo. Lindo mesmo. Eu também gosto muito. Porque eu acho que... Quando nós nos metemos numa coisa, tem que ser algo que tenha a nossa cara. E eu, naquele espaço, consigo ver-te. A elegância... Tu estavas a falar há pouco em mistério. As pessoas olham para ti. Eu percebo que tem a ver com o teu olhar. Achas? Sim, eu percebo. Para mim, se eu tivesse que definir, é elegância. A sério, todos os níveis. Mas eu consigo perceber aquelas pessoas que olham e que acham que tu és misteriosa. Acho que tem a ver com o teu olhar. Mas depois tem uma gargalhada que para mim é tudo. Desconcertante, já sei. Não é? Adoro. Porque se é para rir é assim, não claro é? Que sim, é de não alma. É tipo... É de alma. Não é com tudo. Bom, estava-te eu a explicar. Voltando aqui à 39A. E então... reuni-se todos os meus interesses, mas sempre focando no mercado nacional e da nossa tradição. E assim fui buscar as nossas marcas mais emblemáticas, algumas que até já estavam esquecidas, outras que as pessoas consideravam pirosas. E tentava fazer como faço na moda, desconstruir para que as pudessem entender de outra maneira. Isto também sempre com as exposições de arte, com algumas marcas de roupa também, outras de design, cerâmica nomeadamente, etc. Entretanto, a 39A começou a crescer e tornou-se uma espécie de um polo muito importante, onde uma espécie de uma startup,
Eu não gosto muito deste termo, confesso-te, mas era um embrião, vamos lá, de novas marcas emergentes nacionais que até aquele dia não tinham tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E eu achei, bom, são muito bem-vindas e é também uma forma de mostrar o talento que por aqui anda escondido no nosso país e que a maioria do público não tem acesso. Podem ver no site ou nas redes sociais, mas depois não têm acesso, não podem experimentar, não podem mexer. Depois foi crescendo ainda mais e foi na altura em que nós falámos, durante a quarentena, não contente com os meus cursos online, pensei, vou lançar um concurso a nível nacional e vou oferecer a uma série de marcas para estarem na 39A. E aí, curiosamente, apareceram muitas marcas que não foram só as emergentes, mas também as conceituadas, nacionais. E então, marcas de criadores já que participam nas Semanas da Moda Nacionais estão agora também representados na 39A Concept Store, que é a primeira vez que estão aqui em Lisboa. Depois, continuo a sonhar, porque é algo que é uma das minhas características. E já tenho agendadas algumas exposições de arte e um bar. Sério? Um novo conceito de bar. No entretanto, fomos fazendo coisas maravilhosas, nomeadamente o concerto dos Fingertips. Eu fui transformando aquele espaço em vários desafios. E essa é a parte que me dá maior gozo, são os desafios. É quando alguém me diz, não és capaz. Eu faço. Deixa-me adivinhar, quando te dizem não és capaz e quando tu ficas com ainda mais vontade de mostrar. Eu arranjo mil formas de fazer. Exatamente. Não sabem com quem estou a falar. Eu acho que essa é a parte divertida também. Não é uma competição. Eu não gosto de ver isso como uma competição. Gosto de ver exatamente como um desafio. É só mesmo para ti. Só. Apenas. Eu sou só mesmo. Nós é que temos que provar muitas coisas a nós. Exatamente, sem dúvida alguma. Olha, e quando tu olhas assim, até agora, qual foi o teu maior desafio? Qual foi o meu maior desafio? Olha, eu vou ser muito honesta. Eu não gosto muito de dar entrevistas, confesso. Eu sou uma pessoa muito reservada. Os desafios grandes que eu tive têm sempre contornos que têm a ver com espaço e tempo. Nomeadamente, não sou uma pessoa que faz uma gestão muito boa da morte. É um tema que para mim é muito sensível. Há uma tia minha que dizia, isto para ser perfeito tínhamos que nascer todos no mesmo dia e morríamos todos no mesmo dia, era muito mais fácil. E esse é um tema que para mim é de facto de difícil gestão. Difícil gestão. E é daqueles assuntos que nem com a idade tu consegues. Porque há determinadas coisas na nossa vida, há pouco nós também estávamos a falar em off. A maturidade vai ajudando, mas concordo contigo que esse é daqueles temas que não tem a ver com a maturidade. Não tem a ver com a maturidade. E eu vou-te dizer uma coisa, nós conseguimos ultrapassar muito e adaptamos-nos muito, mas há dores na alma que deixam cicatrizes. E tu consegues identificar essas dores? É que muitas vezes há pessoas que não conseguem. Consigo. Sei exatamente a que é que se refere cada cicatriz pequenina que lá ficou. E guardas para ti, ou por exemplo partilhas com o João? Eu falo muito com o João, mas eu acho que todos nós temos um universo só nosso e que assim se deve manter, até por respeito a nós próprios e aos que nos rodeiam. Acredito muito honestamente nisso. E seria um peso enorme estar a colocar o João nessa equação. Ele não merece.
Partilhar. Tu, ao longo destes anos, e é fácil nós vermos nas revistas, acima de tudo aquilo que eu noto quando olho para ti e para o João é de uma relação muito, não sei, muito madura. Existe um conhecimento de um e do outro gigantesco, um amor profundo. Estou longe? Não, mas as relações também não são fáceis. Calma. Com isso não estou a dizer. E voltamos outra vez àquilo que quem diz que é tudo perfeito não está a ser verdadeiro ou não vive neste Exatamente. Não há. Completamente assim, de acordo a vida contigo. não é perfeita e a relação também não é. Nós amamos imenso, mas também temos os nossos dias. Claro que sim. E as relações são feitas disso mesmo. Eu acho que as pessoas não estão habituadas a que as relações sejam isso mesmo. Ou não estão para isso, não sei. Há dias bons e outros menos bons. Claro. Isso é que é o normal, não é? Exatamente. Normal não é que estás sempre ótimo e maravilhoso e tudo em festa. E eu desconfio muito disso. Não é? Eu também. Desconfio muito disso. Mas isso é outro tema que tem a ver com as redes sociais. Também já lá vamos, que eu quero saber a tua opinião. Ao contrário, porque a Raquel ali também estava a dizer às vezes as pessoas não gostam bem de saber a minha opinião. Eu gosto e valorizo. Para mim é muito importante e eu digo muito isto e já introduzindo aqui as redes sociais. As redes são maravilhosas, têm coisa muito boa, mas também trouxeram coisas, eu não gosto de dizer mais, mas menos boas. E eu acho que cada um deve ter a sua opinião. A forma como dão a opinião é que tem que ser sempre com respeito e com educação. Mas cumprindo esses requisitos, exatamente, óbvio que sim, acho que todos devemos dar a nossa opinião. Senão, o quê? Mais um? Mais uma? Não. Nós queremos pessoas com opinião. Claro. Esta é a minha maneira. Portanto, eu vou querer saber a tua. Mas conta. Bem, em relação a mim e ao João, as coisas vão se construindo. Nós também vamos tendo percepção com a vivência, com a convivência, com aquilo que a vida nos traz de bom e menos bom. Lá está. Quais são os limites de cada um e deve-se respeitar isso. Eu acho que eu vejo muitas pessoas com relações que esticam a corda e parece que estão sempre na tentativa de a partir. Eu respeito imenso a liberdade do João. É uma das coisas que ele mais ama. Da mesma maneira que o João respeita muito os meus silêncios e o meu espaço. E para duas pessoas privarem, tem que se encontrar esses pontos de equilíbrio. E isto não é uma equação. Às vezes perguntam-me quais são os ingredientes, não existem. Qual é a equação? Não, é incompleta. Mas no nosso caso resulta e é possível. E somos felizes assim. E eu também vejo outras relações muito imperfeitas, tal como a nossa, e que também resultam. Portanto, não existem aqui... E há pouco falávamos sobre isso, as pessoas são tão complexas, nós todos somos tão diferentes, que não se pode comparar, não há termos de comparação. Todos nós temos histórias diferentes, vivências diferentes, todos nós somos um universo. E é conhecermos-nos, é comunicar, é falar com honestidade, que é algo muito difícil. Isto é em vias de extinção? Eu acho, em algumas situações sim. As pessoas, não sei, eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia, isto pode parecer polémico, mas passam demasiado de tempo nas redes sociais a tentarem viver uma vida que não é deles. E pior, a maior parte dessas vidas também não existem. É só um imaginário. É só um faz de conta. Porque nas redes sociais nós podemos ser quem nós quisermos. E as pessoas consomem como verdade.
e ninguém para pensar. E isso, para mim, é assustador. E não só isso, como a quantidade. É cansativo. É cansativo. E eu acredito que... Eu, por exemplo, se estivesse nas redes sociais, e às vezes acontece-me, e vou ver o que está a acontecer com algumas pessoas, e penso, meu Deus, está sempre de férias. Oh, meu Deus, eu frequento os melhores sítios, como é que... E aqui está. Se eu tivesse... Se eu não conhecesse realmente as pessoas em si e porque é que ali estão e quais foram os contornos comerciais, etc, eu poderia acreditar. Mas não, é só uma imagem e aquilo não é real. E eu acho que as pessoas se deixam levar por isso. E essa é a razão também pela qual tu também não estás... Tu estás presente nas redes. Eu estou presente nas redes sociais. Eu sou um bocadinho assim, de vez em quando sou um fantasma. Toda a gente me diz que é ghost. Lá foi ela, desapareceu durante 1,5 das redes sociais ou durante 2 semanas. Mas eu preciso desse timing. Acho profundamente cansativo as redes sociais nesse nível. Da obrigatoriedade. Exato. E não só. Pela falta de ser original. As pessoas não percebem que ser-se original acontece no segundo. É assim, acontece. E depois há aqueles triggers que toda a gente usa para ir buscar likes. Eu não aguento. Isso eu penso assim, por favor parem para pensar, eu não posso ir lá escrever isto, mas eu queria muito. Ou seja, vem uma celebridade a nível internacional a falar de qualquer coisa e diz, olha, ela falou sobre isto, conseguiu, ok, vou fazer o mesmo. Não, sejam mais honestos. Eu gostava tanto disso e ainda por cima depois de uma fase em que nós tivemos todos a oportunidade de olharmos para dentro de nós próprios. Durante o tempo que tivemos em casa. Durante o tempo que tivemos em casa, eu tinha uma grande esperança e que não aconteceu em várias situações. Bom, as pessoas boas saíram melhores, mas as pessoas menos boas, nesta fase era mesmo pedir um milagre. Não correu nada bem a quarentena. Pois, então tu partilhas da minha opinião, porque muita gente dizia, não, isto agora vai sair toda a gente muito mais unido, tudo mais honesto. Sim. Acho que não. Também não. Também acho que não. Porque acho que este tempo veio vincar cada vez mais as diferenças e isso tornou aquelas as desigualdades. Exatamente. E era quem inevitável. era azedo ainda mais azedo. E era inevitável que assim acontecesse. Como outras situações, as pessoas não estavam habituadas a privar com elas próprias. Durante tanto tempo. Estarem a olhar para elas próprias, para dentro delas. É difícil. Conviver com elas. É um trabalho que deve ser feito diariamente e de repente nunca o fizeram e foram obrigadas. Também não estavam habituadas a privar com os seus familiares, alguém estava em casa com os filhos, maridos com mulheres. E pronto. Houve muitas rupturas nesse sentido. E era tão bom que tudo melhorasse. Mas talvez seja este mesmo caminho. É que muita gente, pelo menos das pessoas com quem a maioria achou piada a primeira, a segunda semana, porque muita gente até pensou, uau, eu que nunca estou tempo nenhum em casa, isto vai ser bom. Mas ao final da terceira semana, na quarta, a coisa já começou a mudar. Pelo menos este é o feedback que eu tenho de amigos. E como tu dizias, eu felizmente como mais ou menos consigo estar algum tempo em casa, mas também foi duro lá em casa. Como tu estavas a dizer, as relações não são perfeitas. E uma coisa é, tu sais de manhã, cada um vai para o seu trabalho, voltam à noite. Tem o fim de semana, ok. Mas agora estar... Nós temos características um pouco diferentes, porque o João, sendo artista plástico... Não tem horários, não é? Escritor, tem uns horários um pouco diferentes dos meus. Mas, de qualquer forma, não é fácil, não é? Não é mesmo fácil passar 24 sobre 24 sobre 24 horas e assim sucessivamente durante aquela temporada juntos. E é engraçado porque deveria haver um estudo grande
social, porque pronto, eu ouvi dizer, eu tenho um grupo, não correu bem, eu tenho uns amigos, separaram-se, aconteceu não sei o que, mas ainda não temos um estudo que nos diga exatamente o que é que passou pela cabeça das pessoas. E eu acredito que nos vai dizer muito sobre o mundo de hoje. O que é que passou pela tua cabeça durante essa altura? Saudades. Saudades, muitas saudades. Algum medo. Algum medo pela minha família. Mas eu não sou... Os meus amigos brincam sempre, eu não sou das que desistem. E, portanto, comecei a trabalhar no presente e no futuro. Ou melhor, começo a trabalhar no presente, mas com os olhos postos no futuro, sempre. Claro. Tu és muito de viver dia a dia ou gostas de planear tudo? Olha, eu antes planeava tudo. E depois apercebi-me que no meio da minha organização de plano A, plano B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, caso que isto corra tudo mal, eu ainda tenho mais um, tinha perdido muito da minha liberdade de viver. E então comecei a permitir-me não ser refém de uma série de imposições que eu tinha colocado a mim mesma. Como essa organização obsessiva de controle sobre a minha vida e sobre as coisas que me aconteciam. Tive que aceitar que, de facto, nós não temos controle sobre a vida. Então agora és mais de um dia de cada vez, logo se vê. Exatamente. Tenho isto em mente, vamos ver se... Planeio, mas... Deixas sempre ali umas reticências. Exatamente. Olha, e quais são agora assim os teus planos que queiras partilhar? Bom, os meus planos... Já partilhaste alguns ligados ao teu espaço? Ligados ao meu espaço. Tenho um sonho adiado, que é o lançamento da minha coleção. Olha, te arrepiei. Tenho esse sonho adiado. Tenho tudo desenhado e era para dar continuidade quando surge a pandemia. E, portanto, adiei para já e espero que esteja para breve, sim. E eu não vou largar enquanto não acontecer. Tu és muito assim, és muito determinada. Sou. E trabalhadora, trabalho muito. Eu ia fazer essa pergunta. Também és daquelas pessoas que... Bora, não tenho medo de trabalhar. Não. Nada te nunca. assusta. Se um dia o teu projeto correr mal, tu vais ter outra coisa. Vou. Sempre aconteceu assim. Até porque a maioria das vezes eu sempre trabalhei paralelamente em duas coisas. Eu, enquanto trabalhava em televisão, tinha a galeria de arte. Portanto, até porque inicialmente a ideia era dar continuidade ao trabalho do meu pai, como galerista. Depois juntei todos esses meus polos de interesse na 39A. Mas... muitas vezes trabalho em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E não é pelo gozo da experiência, também, mas não só. Acho que se a experiência é o caminho, isso faz sentido, se faz parte, então é aceito. E tu, no meio dessas 20 mil coisas que tens sempre para fazer, tu vês essas coisas como um escape para não estar sozinha, ou tu gostas também e precisas desses teus momentos de estar sozinha, de parar, de sentar? Eu sou uma mulher muito... Como é que eu hei de colocar isto de forma que não pareça mal? Eu sou solitária. Eu tenho prazer em estar comigo mesma. Eu não sou de estar rodeada de muitas pessoas. Eu não gosto de estar com
muitos grupos de muitas pessoas. Então, poucos, mas bons. Exato, poucos, mas bons. E eu reservo sempre tempo para mim todos os dias. Eu preciso daquele tempo de silêncio para eu perceber o que é que eu posso melhorar para amanhã. E há quem lhe chame meditação, eu não lhe chamo meditação. É só um tempo que reservo para mim. E faço sempre, todos os dias, esse pequeno resumo do que foi o meu dia-a-dia, porque eu sou uma pessoa que levo tudo comigo para casa. Isto quer dizer que nada que acontece à minha volta me passa ao lado. Se eu vejo alguém a chorar na rua, eu levo isso para casa. Eu fico preocupada com essa situação. Eu, se vejo um cão a passar sozinho, sem trela, eu levo essa imagem para casa. E eu carrego muitas coisas nas minhas algibeiras. Ou seja, tu és muito sensível, sentes tudo ao limite. Sim, sou muito intensa. E então preciso desse tempo para voltar à terra. Olha, e tu és daquelas pessoas, às vezes, há pessoas que, por aí, simplesmente, ainda há pouco falámos, que não gostam do silêncio. Adoro. Gostas? Adoro. E gostas, por exemplo, de ter uma Porque o silêncio tem barulho. As pessoas não conseguem perceber que o silêncio tem barulho. É só estarem atentas. Eu aprendi também a gostar do silêncio. Antigamente assustava-me imenso. Tinhas medo? Tinha muito medo. Tinha. Mas agora aprendi. É uma coisa recente. E o silêncio tem coisas tão bonitas. Então, quando há pequenas coisas que rompem o silêncio, como, por exemplo, um pássaro, enche a alma. É assim, é um momento poético, não é? Sim, a tua veia artística mesmo. É muito difícil de me desmascararem, sabes? Porque eu tenho estes lados que eu acho que são difíceis de transmitir em palavras, porque teria que utilizar muitas palavras para conseguir exprimir aquilo que vai cá dentro. Olha, e o que é que vai agora? Estás a gostar da conversa? Estou a adorar. Já passou quanto tempo? Posso ir embora? Eu ainda não ouvi nada assim. Nem sei em quanto tempo, mas ainda temos mais um bocadinho. Olha, logo na intro eu falei que tu começaste na televisão, mas a verdade é que, segundo estive a ler, tu também já passaste por rádio, sim, pela Energia e pela Super FM, sim, okay? E também fizeste cinema, tiveste duas participações, sim, certo? Pronto, fala um bocadinho dessa tua experiência na rádio, que para já que é o meu meio e que eu acho que é um bichinho que não morre. Olha, eu adorei fazer rádio e na altura não havia as playlists, nós podíamos passar o que nós queríamos. Quem me ajudou, quem me ensinou, melhor assim, a trabalhar a voz foi o António Sérgio, na altura da X. Que ficava no mesmo edifício da Rádio Energia. Um grande senhor. Começaste logo. Em Tinha grande. imensa paciência para maturar e achava imensa graça porque ele era rouco, eu rouca. E não havia muitas vozes femininas como a minha. Depois, a música. Eu tenho música para tudo. Eu tenho bandas sonoras para todos os momentos da minha vida. Eu não consigo viver sem música. E tens um estilo definido? Só fazer com parentes? É muito abrangente. Muito abrangente. Porque cada momento tem... Para mim, é como as fotografias, sabes? Aquela imagem estática. As músicas também têm aquele momento e vai ficar ali colado. E quando eu quero sentir
aquele período de tempo, coloca a faixa a tocar. E isso é incrível. Isso é incrível, como é que a memória tem essa aprendizagem em relação às notas de música. Agora tenho descoberto imensas coisas, porque tenho um amigo compositor, Pedro Teixeira da Silva, e agora ando a ler as pautas para tentar perceber também como é que são feitas as composições e a matemática da música clássica. É verdade. Também é muito curioso. Portanto, como tu vês... Adoro. Eu vejo-te em todos os estilos, tanto na música clássica como... E adoro o clássico minimal. Um pop rock. Sim, e rapidamente vias-me aos saltos no concerto dos Pixies. Sim, é isso. Depois também nos The Cure, lá estava eu também. Depois Guns N' Roses, lá estava eu. Vin Mertens, lá estava eu. E pronto. Ennio Morricone. Pronto. Já outro estilo. Super ligado ao cinema. Sim, muito cinematográfico. Aquelas músicas ajudam-nos a criar 1000 histórias nas nossas cabeças, são maravilhosas. Olha, e já agora lembrei-me, porque eu também não sou um exemplo, porque eu sou super chorona, ao contrário. Sim. Eu choro mesmo muito. A música consegue, quando tu estás sozinha, eu vou-te explicar. Mulher de chorar? Eu choro. Ao contrário do que tu imaginas. Não é. Eu acho choro, que tu és mas eu choro sozinha. Pronto. Tu és uma mulher de armas. Eu choro sozinha. E sim, a música faz-me chorar. Pronto, era isso que eu queria. Era aí que eu queria chegar. E pior, eu já sei o momento em que vou descambar. A sério, nos temas. Já sei que vai ser ou naquela frase ou quando há o crescendo e eu já tenho a percepção de ai meu Deus, eu não vou aguentar porque isto é muito bonito, muito bonito. Uma vez o meu marido, eu estava com os headphones, eu sou uma preciosista de música e temos uma ótima aparelhagem antiga para ouvir música e eu estava com os headphones e o meu marido chegou e eu estava copiosamente a chorar na sala e ele ficou muito assustado, como é óbvio. E perguntou-me imediatamente o que é que se está a passar e eu só respondia porque isto é tão bonito. E a música tem essa capacidade. Há peças tão bonitas que tu choras de emoção por ser tão especial. E no cinema também choras? Com alguns filmes? É raro. É muito raro. Ok, a música para ti tem mais? É mais. A música tem ali um trigger. E das participações que tu fizeste? Cinema. Cinema. Era uma coisa que tu gostarias de voltar a fazer? Olha, que teve a sua piada na altura? Olha, tive imensa piada, gostei imenso, mas... O grande problema de se fazer... como é que eu te hei de explicar? Vamos tentar encontrar as palavras corretas. Até nisso, a Raquel é perfeccionista. Como tu disseste, quando há a participação, tu ficas sempre com necessidade de querer saber mais. De experimentar mais. De estudar mais. E ficou ali, naquele momento. Mas uma coisa que me deu imenso gozo de fazer, e nisso tenho um excelente amigo que me convida várias vezes, que é o Zé Manel, é fazer videoclipes. Porque lá está, mistura as duas coisas que nós estávamos a falar. Música com arte de representação. Exatamente. Olha, da rádio não terminaste, Sim. Mas disseste que tinhas também gostado e que é uma coisa, é um meio que, por norma, tu costumas ouvir rádio ou é raro hoje em dia ouvir? Porque as rádios mudaram bastante e tu há pouco tocaste num ponto essencial que tem a ver com as playlists, que nós somos obrigados a
Os critérios mudaram muito. E a liberdade de tu conseguir... A rádio tinha algo que era muito especial, que era nós identificarmos com a pessoa que estava do outro lado. E não tinha a ver necessariamente só com o discurso. Tinha a ver com aquilo que... A música que ele passava que tinha uma espécie de era paralela à nossa vivência. E havia esses pontos em comum. E de repente isso desaparece. E há as playlists que toda a gente toca a mesma coisa. E tu ficas triste. Porque não há... deixa de haver aquele reconhecimento da voz que está do outro lado. Deixa de existir quase a liberdade para a pessoa dar um bocadinho mais. Parece que deixam de ter uma identidade. Okay. É esta a palavra certa. Deixam de ter o seu cunho. E isso deixa-me triste. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Percebo. Entendo as regras, mas depois, obviamente, nasceram outras alternativas. Portanto, tu quando queres ouvir música tens as tuas escolhas. Exatamente, tenho as minhas playlists. Bem, já aqui falámos de arte, já falámos de relação, já falámos do teu percurso. Queria, agora para o final, falar de uma coisa que vou deixar-te completamente à vontade, Sim. se tu queres ou não. Se bem que eu acho muito importante, nós enquanto mulheres, neste lado também de mostrar-te que a vida não é perfeita e que de vez em quando ficamos sem chão. É verdade. Faz parte. Faz parte. E isto tem sido agora arrumado, foi um assunto que está arrumado para já e que eu tenho estado muito atenta para também poder alertar para as questões da infertilidade em Portugal, de alguns estatutos também que são impostos à mulher de hoje em dia que não são honestos e que devem ser contrariados. E falar mais sobre uma doença que é mais comum do que nós imaginamos, que é endometriose. A endometriose, neste momento, é causa de 30% da infertilidade de mulheres em Portugal, muitas vezes mal diagnosticada. E, portanto, eu tenho vindo a alertar para que exista um diagnóstico precoce, para que insistam quando sentem que algo está errado, que as suas menstruações são muito abundantes, perdem muito sangue, que têm dores pélvicas insuportáveis, acompanhadas com diarreias, com febre, com cansaço, com crises de ansiedade também, portanto. E para não terem vergonha de pedir ajuda. Não é, apesar de ser uma doença inflamatória crónica, existe tratamentos, existe métodos alternativos e complementares que ajudam muito nas crises inflamatórias. E que, atenção, é algo que eu também tenho vindo a chamar a atenção para que não se misture as duas coisas. Endometriose não é sinónimo de infertilidade, ou seja, só em alguns casos, que já é em situações de endometriose profunda e que já têm muitas complicações a nível de aderências. Eu ia perguntar exatamente, porque às vezes as pessoas ficam... Tendem a confundir, não é? Tendem a confundir porque pronto, a comunicação não é bem dada, porque têm colocado sempre no mesmo patamar infertilidade e endometriose. Atenção, há situações em que se fica infértil, mas há muitas situações e a percentagem é muito maior de mulheres que sofrem de endometriose e que têm filhos. E essa é a parte muito boa. Mas continuam, obviamente, com crises inflamatórias muito grandes e que podem fazer tratamentos em relação a isso.
Foi um longo percurso, não? Para tu conseguires... Eu olho para ti e vejo-te uma mulher calma, tranquila. Sim. Mas para chegares aqui, tiveste de fazer o teu caminho. Sim. Aliás, o teu caminho e noutra fase o caminho também com o João. Sim. São caminhos. Porque eu sei que ele também fez o seu próprio caminho a dada altura, porque apesar de estarmos juntos, todos nós sentimos de forma diferente, lá está. Completamente. E ele já estava tão preocupado comigo, eu já estava tão preocupada com ele, e é complicado, é difícil, é doloroso, é moroso, é lento. E fiz um caminho que me permitiu conhecer muito de mim. Que eu percebi muito da minha relação com o meu marido e da sorte que tenho de estarmos os dois juntos neste caminho. É um assunto muito sério e percebi que não tinha controle na minha vida e que há um caminho também para ser feliz, que é aceitar. E há coisas que são inevitáveis e boas e menos boas e que devemos aceitá-las e que não devemos entrar numa espiral de sofrimento, porque não compensa. A vida é muito rápida, temos tantas coisas a acontecer à nossa volta, e depois também as coisas têm a importância que nós lhes damos, e eu não posso criar disso um bicho de 7 cabeças. E mais uma vez, tal como te dizia há pouco, até por respeito a mim mesma, e portanto é uma situação que lido bem com ela e portanto consigo falar perfeitamente sobre este percurso e sobre este caminho, e estou feliz, estou serena, estou calma. Não. Acho que ainda tenho muitas coisas. Tu há pouco estavas a falar aceitar. E eu pergunto, aceitar e sem culpas? Nenhuma. Aqui não existem. Pronto, que é muito importante. Aqui não Porque existem. Às vezes num casal, sabes nem que seja naqueles momentos em que cada um está no seu canto, no seu silêncio, cá dentro se calhar há alguma voz que é capaz de culpar. E aqui não há culpa. Não há. Aqui não há. Nem é dizer, é porque ela isto, ou é porque ele isto, é porque não sei o quê. Não há. Não há. Isso também faz parte do processo. E há quem... Sabes que no início, até nos próprios tratamentos de infertilidade, há muitos casais que entram em conflito. Sei que estava a falar. Entram em conflito e que acabam por se separar e depois podiam ter vivido uma história de amor linda de morrer sem terem filhos. Mas não. As pessoas vivem muito concentradas e obcecadas. Achas que às vezes com determinados objetivos? Acho, sinceramente. Acho que... E olha que eu não sou... mas há coisas que nós devemos permitir que assim sejam. Eu não posso dizer ao meu corpo para funcionar de maneira diferente. Eu não posso viver obcecada com isso. Não vou fazer isso a mim, não, nem pensar. Nem a mim, nem ao meu marido, nem às pessoas que gostam de mim. Nunca. Não, eu quero é usufruir e ser feliz. E é esse o conselho que também dás a todas as pessoas que eventualmente possam estar
a passar. Sim, sem dúvida alguma. Mas cada um tem que fazer o seu caminho. Exatamente. Nesta coisa não há... Não há fórmulas. É isso. A vida... Nem há palavras certas, a vida está sempre a surpreender-nos. E nós, muitas vezes, damos como garantido o dia da manhã e ele não existe. Não podia estar mais de acordo. É mesmo. Olha... Sim. Estamos mesmo... A Raquel já... É agora. Vamos embora. Não, é que tu tens que lançar subscrever. Não se esqueçam de subscrever o canal. Aquela é maior. Olha, há uma pergunta, mas é verdade. Já agora aproveito para relembrar que ainda não subscreveu o canal do YouTube para o fazer. Obrigada, Raquel. Eu tinha este recado. Tão bom. Eu faço sempre uma pergunta final. O podcast tem o nome de Só Mais 5 Minutos, porque eu sou adepta de só mais 5 minutos no sofá, só mais 5 minutos a ler, só mais 5 minutos de manhã. Esta expressão faz sentido na tua vida? Tu também és, ou és daquelas pessoas que tens o despertador para aquela hora? Sim, é que usas despertador. Há quem agora diga que abençoados, há quem acorda, sei. Tenho lido imensas teorias. Imagina, eu também sou adepta do snooze, já disseram, isso faz pessimamente. Agora tenho lido imensa coisa. Há imensos movimentos contra. Eu pensei, se eu não tivesse despertador, eu ficava admirada, era se houvesse movimentos a favor, porque hoje em dia é tudo contra. Pronto. Muito bem, isso mesmo. Mas esta expressão faz sentido para ti, se sim, ou eventualmente a quem é que pedias só mais 5 minutos? Ai! A quem é que eu pedia mais 5 minutos? Desta não estava à espera. Consegui surpreender. Desta não estava à espera. É que eu agora tinha assim uma lista imensa. Olha, pedia 5 minutos. A minha avó, que morro de saudades dela. Era esses 5 minutos. Raquel, já está. Já está? Muito obrigada. Olha, obrigada. Eu conseguimos. Vai à terceira, lá à quarta. Estou feliz. A sério. Gosto muito de ti. Tenho uma admiração profunda mesmo. Já te tinha dito várias vezes nos comentários. Olha, espero que eu tenha estado dentro das expectativas. Muito acima. Muito eu acima. Fico cheia de vergonha de dar entrevistas. Mas porquê? Lá está, é o teu lado mais reservado. É. És linda. A sério, gostei mesmo muito. Obrigada pela atenção. Também, sabes que o objetivo deste podcast, desde o início, é mostrar sempre o outro lado das pessoas. Porque facilmente... E ficaste surpreendida? Fiquei. Eu já tinha uma imagem tua, e sabes que nós às vezes criamos imagens. Sim. Já tivemos uma ou outra vez em eventos, e depois tu consegues. E hoje aqui consegui ver que a imagem que eu tinha era a correta, mas ainda mais rica. Portanto, sim, fiquei muito surpreendida, mas era a imagem que eu tinha de uma mulher independente, forte, culta, serena, como eu acho que é pretendido. Portanto, a sério. Muito feliz. E de paixões, que eu acho muito importante. E sou. E intensas. Adoro. Tá muito feito, obrigada. Raquel. Muito obrigada eu. Quanto a nós, obrigada e até ao próximo episódio do podcast. Beijinhos.